Pronto, continuação. Nas minhas próprias palavras. Eu no outro li Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Agora vai ser minhas próprias interpretações. Voltando ao assunto, o sistema, esses personagens daí. Mulher que domina bem os feitiços. Deus Caldeu Bel, que é o mesmo, é o chefão dos traficantes. O falso profeta, que é o mesmo, que o mesmo ajudará o anticristo, e os 10 homens, que são os 10 reis, que os mesmos botarão o anticristo como rei de Israel. Logo depois que os mesmos matarem a mulher dos feitiços, a crença dos feitiços é a crença da grande Babilônia, e só dará para se notar que a última geração é a última geração através da mulher do feitiço, que domina bem os feitiços, e através de mim também e dos sinais, e através dos personagens, das 5 áreas dos personagens do sistema. E só dará para se notar que a última geração é a última geração através da mulher que domina bem os feitiços, da qual a mesma fará a população dessa terra usarem feitiços. Assim ele enganará nações, povos e línguas. Outros e outras que são membros da mesma crença dela de feitiços, os ajudará a ela na morte dela. E na morte dela e na morte dos traficantes, que é chamado de exército do Deus Caldeu Bel. Os mesmos traficantes quando morrerem, a segunda besta, a mulher que domina bem os feitiços morrer, os traficantes, os mesmos também morrer. A segunda besta, que é os 10 reis, como o rei de Israel, para que os 3 os mesmos botarão o anticristo como rei de Israel. A segunda besta, que é os 10 reis, os mesmos botarão o anticristo como rei de Israel. Para que os 3 anos e meio de paz aconteça, e por fim vem a contagem final de 3 anos e meio de tribulação nessa terra, que quem for ligado demais passará com vida, é claro. Os salvos que não forem ligados morrerão, é claro. Quem poder fugir, fuja. Quem não poder, fique em lugares seguros. Claro, é só apenas 3 anos e meio de tribulação. Só quem passará com vida só é quem for ligado igual aos 300 leões. Os que forem iguais aos outros exércitos de Gideão, que não forem ligados nesse tempo aí de 3 anos e meio, morrerão, mas só que salvos, porque tem que se cumprir a palavra do apóstolo Paulo. Tem que se cumprir a palavra do apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o versículo 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o versículo 52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos para as minhas interpretações. Os sinais da vinda do Deus Cristo Jesus vivo serão nas mesmas décadas do sistema, porque se fossem décadas diferentes, o falso profeta e o anticristo não seriam lançados vivos no lago de fogo. Então não seriam lançados no lago de fogo, porque não daria para pegar eles em vida, para lançar eles no lago de fogo em vida, e não ia se cumprir Apocalipse. Então há décadas dos sinais, a década do sistema é no mesmo tempo. Então o sistema, que é a mulher que domina bem os feitiços, o Deus Caldeu Bel, o falso profeta e o anticristo, os 10 reis, esse sistema, que são esses personagens aí, no tempo das ações, das décadas deles, nessas décadas aí também terá os sinais da vinda do Deus Cristo Jesus vivo.
Fenômeno da lua cor de sangue. Sol e lua juntos. E do outro lado só a lua. Depois trocando o outro lado, Sol e lua juntos. E desse lado da América só a lua. Os meteoros são chamados de estrelas também. O Sol, em alguns países, ficando escuro. Trovões barulhentos em algumas décadas atrás. Esses sinais acontecerão nas mesmas décadas do sistema. Mas tenham calma, porque para o Deus Cristo Jesus vivo, mesmo vir, primeiro tem que morrer a mulher que domina bem os feitiços. E os traficantes, esses e essas, serão sacrificados pelo bem da Santa Bíblia, para que se cumpra Naum, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Para que se cumpra o livro de Naum, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Naum, capítulo 3, versículo 4 ao 7. E também que se cumpra o livro de Jeremias, capítulo 50. Jeremias, capítulo 50, do 1 ao 45. Jeremias 50, do 1 ao 45. Repito, para que se cumpra o livro de Naum, capítulo 3, versículo 4 ao 7, se cumpra Jeremias, capítulo 50, do 1 ao 45. E que se cumpra também o livro de Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse, capítulo 17, que se cumpra também Apocalipse, capítulo 17, do 1 ao 18. Apocalipse 17, do 1 ao 18. Eu vou continuar na outra, com meus próprios interpretações.